Irmãos queridos, bom dia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nessa manhã, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9. Nós vamos examinar os versos 9 e 10 do capítulo 17, que é o capítulo que trata da oração sacerdotal de Cristo. Repito, João, capítulo 17, versos 9 e 10. Diz assim, então, a palavra de Deus. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Pai Santo, com perdão dos nossos pecados, atende nossa súplica. Tudo que pedimos é que o Senhor faça por nós algo análogo ao que foi feito pelo povo de Israel. Que o Senhor nos sustente no deserto, que possamos colher o maná nessa manhã, o que nos tornará mais resolutos no caminho da santidade, o que fortalecerá o nosso coração, até mesmo a nossa força física, Senhor, porque nós sabemos que quando o coração está firmado em Ti, a vida toda é afetada. Por isso, Senhor, nós rogamos pelo auxílio do Espírito Santo, que Ele ilumine o texto, que Ele revele o seu conteúdo mais profundo, sua beleza, que possamos discernir as doutrinas e as implicações práticas dessas doutrinas na vida da Tua igreja. E se porventura está alguém nos acompanhando nessa manhã, passando por um deserto espiritual, Senhor, a ponto de estar para resvalar os pés, se desviar do caminho da redenção, nós pedimos que este seja arrebatado por Ti, que o Senhor use essa mensagem para ir ao seu encalço, tal como a Tua palavra assim o revela, porque Tu és Deus que deixa as 99 ovelhas que estão seguras e sai em busca em torno daquela que se extraviou. E nós pedimos também de uma forma toda especial por aqueles que estão nos assistindo e que não nasceram de novo, que o Senhor possa abrir o seu entendimento para a compreensão da verdade. Senhor, insistimos num ponto. Perdoa os nossos pecados. Não leva em consideração as nossas falhas. E livra-nos, Senhor, da severidade da voz da consciência. Implacável, impiedosa, acachapante, e que precisa, numa manhã como essa, quando nos reunimos em torno do Teu nome para ouvir Tua voz, receber o contraponto do Evangelho. Senhor, nós não queremos ficar à mercê do pecado, mas não queremos ficar à mercê de uma consciência severa, neuroticamente escrupulosa, que nos impede de viver a alegria da redenção, desfrutar da consciência do Teu amor imerecido. Faz assim, Senhor, o que pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Essa passagem
nos apresenta de uma forma muito clara 3 doutrinas, e que são de fundamental importância para que nós entendamos a relação de Deus com a igreja. Entenda que eu não estou falando com a instituição religiosa, não tenho nenhuma ilusão com relação a ela. É uma instituição que pode se voltar contra os verdadeiros cristãos, descaracterizar o Evangelho e matar Cristo. O que eu estou dizendo é que essa passagem é profundamente reveladora da relação que Deus mantém com essa gente que, apesar das suas imperfeições, é amável aos olhos de Deus. Passou pela experiência de novo nascimento, se arrependeu de seus pecados, se reconciliou com seu Criador. Essa gente, portanto, que viveu a experiência do Sermão da Montanha, da passagem das bem-aventuranças, gente que foi humilhada pela lei, que chorou pelos equívocos encontrados em sua vida e que recebeu o abraço do Pai. É sobre essa relação com essa espécie de gente que essa passagem trata. Então, o texto diz, permita-me repeti-lo: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Nós, portanto, estamos na parte A do verso 9, perante uma das definições mais extraordinárias da verdadeira igreja. É por eles que eu peço. Na crucificação, nós vemos o Senhor Jesus orando pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, há uma exortação no sentido dos cristãos orarem por homens e mulheres que ainda não tiveram um encontro com Cristo, que talvez jamais terão. E o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que a igreja, além de interceder por estes, deve celebrar as manifestações do amor gracioso de Deus em suas vidas. Evangelho de João, capítulo 17, versos 9 e 10. E eu estou dizendo a você que o verso 9, na parte A, apresenta uma belíssima definição da palavra igreja, ou do sentido de ser igreja. É por eles que eu peço. Então, o que eu estou dizendo? Nós encontramos nas Sagradas Escrituras Jesus orando pelo mundo. Jesus orando por Jerusalém, Jesus orando pelos que o crucificaram. O apóstolo Paulo, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, estimulando a igreja a fazer súplicas, intercessões, manifestar ações de graças por todos os homens, por todos os seres humanos. Mas aqui nós nos deparamos com uma oração exclusivista, uma oração que não contempla a humanidade como um todo. Eu sei que isso pode se configurar para você como profundamente perturbador, porque nós estamos falando aqui do Cordeiro de Deus, do Filho do Deus Altíssimo, aquele que é visto por nós como a referência maior, inigualável, perfeita do amor que é devido
aos demais seres humanos, aos seres humanos, independentemente da sua profissão de fé religiosa. Isso que nós vemos nas Sagradas Escrituras, o Senhor amando a todos indistintamente e chamando os seus discípulos a vivenciarem este amor. Então, a Bíblia chega ao ponto de dizer que o Deus que existe, em amor, cuida da vida daqueles que blasfemam contra Ele, dos que o negam, dos que são, na prática, os seus adversários. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Ele faz a sua chuva regar os campos dos que creem e dos que não creem. Portanto, há amplo espaço nas Sagradas Escrituras para a afirmação do amor universal de Deus, dessa manifestação da sua bondade que alcança todos os membros da nossa espécie. Contudo, nós nos deparamos aqui com algo aparentemente contraditório. Porque o texto diz, é por eles que eu peço. Quem são eles? São aqueles cuja descrição de suas vidas é feita pelos versos 7 e 8. Quando Jesus diz assim, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Olha a definição aqui da verdadeira experiência cristã. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então essa é a definição do cristão. Reconheceram verdadeiramente que saí de ti e creram que tu me enviaste. Observe que o texto não está falando de uma relação que Deus mantém com aquela espécie de pessoa que nós consideramos gente boa. O texto não está falando sobre pessoas afáveis, amorosas, generosas. O texto está falando sobre pessoas que creem num conjunto de verdades. Pessoas que tiveram sua vida intelectual atingida por uma mensagem e que acolheram essa mensagem e se deixaram transformar por ela. Então, não há cristianismo sem conhecimento da doutrina, sem conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, em nenhuma passagem bíblica, a prática do verdadeiro cristianismo está dissociada do conhecimento intelectual e visceral da verdade. Quando chegamos no verso 9, nós vemos o Senhor Jesus apresentar ao Pai uma súplica em favor dessa gente. Então aqui estão excluídos todos aqueles que, por mais que sua vida esteja ajustada ao chamado processo civilizatório, não creem no Evangelho. Essa oração aqui, portanto, é específica. Ela é dirigida ao Pai em favor dos cristãos. Eu estou apenas reproduzindo a mensagem de Cristo. O texto é iniludível, não há espaço aqui para debate. É por eles que eu peço, por aqueles cuja vida, cuja atitude mental, cuja relação com o Evangelho, com a mensagem de Cristo, é descrita pelos versos 7 e 8. Então, é por eles que eu peço. Por que é por eles que eu peço? Porque, preste atenção, isso é muito importante. Porque
há certas bênçãos que Deus quer derramar sobre os seres humanos que só podem ser recebidas por uma espécie de ser humano. Essa oração aqui não cabe para a vida de mais ninguém, porque é uma oração do interesse dos cristãos. Quem não professa fé em Jesus Cristo não está interessado no conteúdo dessa oração. Essa oração é preciosa para mim, porque ela apresenta, é preciosa para aqueles que juntamente comigo professam fé em Jesus Cristo, que nós amamos a Cristo e definimos a nossa vida a partir da nossa relação com Cristo. Antes de sermos médicos, engenheiros, advogados, policiais, pedreiros, antes de questões relacionadas à cultura, nacionalidade, preferência política, o que nos define é a relação com o cristianismo. Aliás, eu abro um parênteses aqui para mencionar o que li ainda ontem à noite, o sermão de Martin Lloyd Jones sobre essa passagem. E ele dizendo o seguinte: se sua vida é mais definida por qualquer tipo de coisa do que pela sua relação com Jesus Cristo, você não é cristão. E é isso que me chama a atenção nesses dias. Eu estou até me adiantando a um dos pontos da mensagem. Porque você vai conversar com algumas pessoas que se dizem cristãs e observa que a sua preferência política ou a sua profissão definem mais o seu caráter do que a relação que mantém ou dizem manter com Jesus Cristo. Então você vai conversar com os profissionais que se dizem cristãos e que exercem uma mesma atividade profissional. Isso é impressionante, você observa que eles pensam de modo idêntico. Há uma homogeneidade entre eles e que faz com que eles raciocinem, com que eles vejam a vida de modo análogo aos demais companheiros de trabalho, ou seja, aos demais que exercem a mesma atividade profissional. Há alguma coisa de muito equivocada com isso. Então, do seu temperamento, eu sei que temperamento pode ser visto como uma coisa herdada, mais difícil de se encaixar naquilo que eu estou dizendo, nesse caráter definidor da vida como um todo, da relação que o ser humano mantém com Cristo, mas mesmo o nosso temperamento tem que passar pelo crivo do Evangelho e pela espécie de temperamento que deve marcar a vida daquele que nasceu de novo. Não estou falando aqui de reprodução de discípulos em série, não estou falando aqui de uma homogeneidade que milita contra o colorido da igreja. A beleza de vivermos na igreja consiste no fato de, apesar das nossas diferenças, estarmos unidos em amor, vivendo em família, a fim de darmos um testemunho sociológico da realidade do Evangelho, de pessoas, portanto, verem essa unidade na diferença, encontrando na igreja o que não consegue encontrar do lado de fora da comunidade cristã, por mais pluralista que seja a sociedade. Então, de certa forma, não há pluralismo na igreja. Porque para você se tornar membro da igreja de Jesus Cristo é necessário que você professe fé em Jesus Cristo, que você subscreva o conteúdo do Evangelho. Contudo, há espaço, apesar desse exclusivismo intelectual, para nós revelarmos a beleza de Cristo presente das nossas vidas a partir da singularidade da nossa existência. Agora, é muito preocupante quando você vê que a nacionalidade exerce mais peso na definição do caráter dessa pessoa do que o Evangelho. Que a sua preferência política é mais definidora
da forma como essa pessoa lida com os problemas da vida do que o próprio cristianismo. Que a cultura familiar, a espécie de educação que recebeu por parte dos seus pais, dos tios ou de quem a criou, determina de uma forma mais decisiva o curso da sua história do que a pessoa de Jesus Cristo. Bom, o que eu quero ressaltar nessa manhã é que o verso 9 nos apresenta esse amor que Cristo tem pelos cristãos. Entenda um ponto. Não há motivo de você ficar escandalizado com esse exclusivismo. É por eles que eu peço. Ele está pedindo pelos cristãos aquilo que os cristãos anelam e que é ignorado pelos não cristãos. Por isso, essa oração. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. Então, há 3 doutrinas claramente presentes nessa oração extraordinária. Observe que nós estamos diante de um texto narrativo. Uma narrativa santíssima, porque está falando do diálogo do Pai com o Filho, da comunhão santa entre 2 das pessoas da Trindade Santa. É por isso que eu creio na inspiração das Sagradas Escrituras. É bem verdade, para que você crer na inspiração das Sagradas Escrituras, você tem que estar do lado de dentro. E qual o argumento que me é apresentado numa hora como essa, quando eu me deparo com o conteúdo do verso 9? Eu não consigo conceber uma pessoa deliberadamente inventando uma oração como essa. Disso ser uma ficção de cristãos do primeiro século. Porque trata-se de algo tão excelente, tão inusitado, tão para além do que é encontrado em todas as demais religiões, que somos confrontados com o fato de que a honestidade, a sinceridade, a simplicidade, a beleza dessa passagem atestam a sua origem divina. Portanto, eu peço, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, pelos demais seres humanos, mas por aqueles que me deste porque são teus. Então, é evidente que essa doutrina, que esta oração está eivada do conteúdo de uma doutrina pouco conhecida até mesmo pelos cristãos, que é o pacto da redenção. É muito evidente nesse verso 9 que houve um acordo entre o pai e o filho, que o filho assumiu a incumbência de dar a vida por aqueles que o pai, na eternidade, havia separado para essa redenção. Então, é muito evidente que há uma harmonia de sentimentos, uma harmonia de vontade, ou de vontades, uma harmonia de propósitos, uma vez que o pai e o filho revelam interesse baseado em amor eterno soberano pela salvação de alguns seres humanos.
Repito, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, a primeira doutrina que emerge nesse verso 9 é a do pacto da redenção. Não confunda a doutrina do pacto da redenção com a doutrina do pacto da graça. O pacto da graça é uma aliança que Deus faz com os seres humanos. É Deus, portanto, prometendo a vida eterna aos que se arrependem e creem. Esse é o pacto da graça, baseado no sangue de Jesus Cristo. Nós estamos nesta passagem, em João 17, verso 9, perante algo anterior ao pacto da graça, que é o pacto da redenção. A aliança feita entre o Pai e o Filho, de modo que é absolutamente certa a sua existência, se você é cristão, antes de existir. É muito claro no texto que o Pai revela um amor por seres humanos reais que já existiam na sua mente. Ele decidiu, mediante esse processo em curso no nosso planeta, esse espetáculo de horror, de sangue, de injustiça, de morte, e de beleza, e de poesia, e de providência, fazer com que surgissem no tempo e no espaço seres que já existiam na sua mente e que haveriam de para sempre conviver com ele. Essa doutrina é do meu interesse, é do interesse de todos os cristãos. E o que eu posso falar sobre a vida daqueles que não têm nenhum interesse pela companhia íntima de Deus e que demonstram-se indignados com o fato dessa oração ser feita somente pelos cristãos. Essa oração só é feita pelos cristãos porque os cristãos têm interesse por essas coisas. É o que eu quero que aconteça na minha vida. Outros seres humanos estão em busca de outros objetivos. Os cristãos, contudo, anelam pelo cumprimento dessa oração feita por Cristo. É por eles que eu peço. Então, a primeira doutrina que salta aos olhos, nessa passagem, repito, é a doutrina do pacto da redenção. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. O Senhor os deu a mim, eu assumi o compromisso de redimi-los dos seus pecados, de devolvê-los a ti, porque fazem parte do seu plano eterno. Olha, do seu plano eterno concebido em amor. Então, o que eu posso dizer para você numa manhã como essa? Que se essa doutrina entrar na sua mente, você nunca mais vai ser o mesmo. E vai obter um fundamento para a construção de uma autoestima saudável que nenhuma terapia é capaz de proporcionar. Você pense numa pessoa que viveu a experiência de, num ponto da sua vida, compreender esse amor ardente. O interesse do Pai, do Filho, que implica na ação soberana, redentora, regeneradora do Espírito Santo, pela sua vida. Então isso é coisa no meio dessa pandemia, dos conflitos que você está enfrentando dentro de casa, da incerteza financeira, das dúvidas que assomam a sua alma, você
se lembrar do fato de que o amor de Deus por você é antigo e que não há motivo para você perder a esperança. Segunda doutrina que emerge naturalmente dessa passagem é uma doutrina muito estimada pela teologia reformada, chamada de perseverança dos santos. Eu pergunto a você, é possível essa oração de Cristo não ser ouvida pelo Pai? É por eles que eu peço, porque são teus, o Senhor os deu a mim. A minha oração, portanto, está estribada no discernimento da sua vontade. Eu estou pedindo a ti aquilo que de antemão tu queres realizar. Então observe que essa relação da responsabilidade humana com a soberania divina é encontrada na pessoa de Cristo da forma mais harmoniosa. Ele sabia que não havia como o propósito do Pai não se cumprir. Mesmo assim, nós encontramos o Senhor Jesus orando, servindo de exemplo para você e para mim. De modo que, apesar de crermos que Deus está no controle, eu vejo muitas pessoas hoje nas redes sociais banalizando essa doutrina. Se Deus não está no controle, quem está no controle? E me mostre um momento da história no qual Deus tenha aberto mão do controle soberano sobre o mundo que Ele criou. E se Deus não tem controle soberano sobre o mundo que Ele criou, permita-me dizer, é difícil ter respeito por Ele. Porque não é possível que Ele abra mão do cuidado por essa espécie de gente. Entre outras coisas, que é revelada nessa passagem como o que de mais importante existe no mundo criado por Deus. São pessoas que pertencem ao Pai. Preste atenção. São pessoas a quem o Pai escolheu antes da criação do sistema solar para viverem para sempre na sua companhia. É inconcebível que Deus não haja soberanamente sobre a vida dessas pessoas, a ponto até mesmo de contar os cabelos da sua cabeça. Portanto, fica evidente que os que viveram de fato a experiência dos versos 7 e 8, que conheceram a verdade e se tornaram cristãos, e que por isso são objeto dessa oração, é impossível que esses se desviem do caminho. O pastor pode se desviar do caminho, o presbítero pode desenvolver as mais diferentes taras, o diácono pode ser ladrão, a igreja pode apostatar, mas é impossível um nascido de novo não ver se cumprir na sua vida o que Cristo, nessa passagem, está pedindo por aqueles que na eternidade foram entregues pelo Pai ao Filho. O que nos remete, portanto, para uma terceira doutrina presente nesse texto, que é a doutrina da eleição ou a doutrina da predestinação. É claro que eu poderia malandramente, sabendo do quanto que estou cercado de adversários e pessoas que me acompanham, interessadas em me ver falando asneira, numa pregação como essa, para me incriminar, para me desqualificar, para me silenciar, é claro que eu poderia malandramente deixar de falar sobre essa doutrina. Mas como fazer uma exposição de João 17 sem mencionar a doutrina da eleição eterna, baseada não na presciência de Deus, mas no seu decreto soberano? É muito claro. É uma eleição graciosa, não é uma eleição que tem como pressuposto essa
presciência que faz com que Deus, de antemão, saiba quem vai crer, quem não vai crer. Ele sabe quem vai crer, porque ele assim o decretou, segundo o próprio Cristo declara nessa passagem. Repito, por favor, eu quero que alguém me mostre uma interpretação diferente da que eu estou fazendo nessa manhã. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O que é óbvio que o que se aplica à vida dos 11, se aplica à vida de todos aqueles que vieram passar pela experiência dos 11. Por isso que o apóstolo Paulo declara, na carta aos Efésios, numa sessão profundamente teológica, mas que, devido à beleza das doutrinas ali presentes, se transforma num poema teológico, Efésios capítulo 1, verso 3 em diante: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Permita-me repetir. O amor que Deus tem por você é antigo. Cabe agora uma pergunta. Veja. Aqui nós estamos diante de um diálogo entre o Filho e o Pai. A igreja tendo acesso a essa intimidade e perplexa, registrando o conteúdo do que foi falado. Imagine a cena, todos em silêncio. Cristo dá início a um diálogo. Cristo orando. Os 11 se mantêm mudos, enquanto anotam, palavra por palavra, o conteúdo dessa oração. Eu imagino depois eles reunidos e dizendo o que aprenderam daquela súplica. E um na companhia do outro, ajudando a apresentar para as gerações futuras de cristãos o que eles ouviram naquele dia. Então, o que eles ouviram? O que eles ouviram naqueles dias? E olha, eu não consigo lidar com teologia sem susto, sem espanto, repito, sem perplexidade, porque tudo é monumental, tudo é de tirar do fôlego, tudo é estonteante. Porque o texto está dizendo o seguinte: é o mistério da vida. O Pai tem um povo, ele olha para uma fração da humanidade e diz: estes aqui são meus e vão viver na minha presença como filhos e filhas para sempre em processo ininterrupto de santificação. Irão de glória em glória, vão exercer domínio sobre o cosmos, vão habitar no meu planeta, um mundo que não precisará da luz do sol, porque a minha glória a todos será revelada. A minha presença será sentida tal como hoje vocês sentem o calor do sol do meio-dia. E sem noite, ininterruptamente, sem espaço para a noite escura da alma, para dúvidas, para crises de fé. Até porque naqueles dias a fé não será mais necessária. Porque vocês passarão a ver o que hoje é apenas objeto da sua esperança. Bom, mas não é só isso. Por motivos que nos são inescrutáveis,
Veja, esse povo não, Deus não decidiu, preste atenção, eu não sei, eu espero que você esteja penetrando juntamente comigo no mistério. Porque Deus não criou esse povo como fez os anjos. Porque até onde nós sabemos, os anjos foram criados pelo fiat de Deus, pela palavra de Deus. Até onde sabemos, eles foram criados de modo imediato. E nós não. Esse povo vai ser colocado num planeta jardim, no qual as marcas da minha existência estarão presentes em cada canto da terra. Eu pedirei dessa gente apenas uma coisa: amor. Que aqueles que eu haverei de criar amem a mim e amem ao próximo. E o impressionante, contudo, esses que eu decidi tornar meus, participarão de uma rebelião que ocorrerá nesse planeta. Eles vão passar a me odiar, a me confundir com o diabo, e passarão a ser agressivos, terão ódio uns dos outros. Vão se transformar em algo assim tão perverso que eles não vão poder viver sem delegacia. Eles vão precisar de armas para fazerem as leis ser cumpridas. Uma vez que aquilo que é racional, que se configura como o que faz sentido, não dará conta da sua propensão ao egoísmo. Eles vão fazer guerras, revoluções. Eles vão cuidar mais dos seus animais do que uns dos outros. Haverá um tempo em que eles prosperarão de uma forma extraordinária. Uma revolução industrial entrará em curso a partir de um pequeno país chamado Inglaterra. E eles vão subjugar a natureza. E se relacionarão com ela como se fossem o próprio Deus. E justamente no momento de maior prosperidade, de abundância, de conforto, eles no decurso de um século, estou falando do século XX, vão matar 180 milhões deles. Mas em meio a tudo isso, eu vou enviar o meu filho para dar fim à rebelião. No tempo e no espaço, no coração da história, na plenitude dos tempos, eu vou enviar o meu filho a fim de propor rendição aos rebeldes. E através dele, dizer para os que se rebelaram que eu quero perdoá-los e torná-los filhos e filhas. É impressionante. E os rebeldes vão matar meu filho, tal como fizeram com os profetas. Aliás, é importante que saibamos disso. Em não poucos momentos da história da igreja, a igreja não soube perceber a presença dos profetas de Deus no seu seio. Foi o que o Senhor Jesus disse, que o próprio povo de Israel
não conseguiu discernir a voz de Deus naqueles que se levantavam para pregar contra a cultura religiosa do seu tempo. E o meu filho será morto, conquistará para os meus eleitos uma custosa redenção, e pelo poder do meu Espírito, eu farei com que o que meu filho conquistou na cruz seja aplicado na vida daqueles que são meus. Eu pergunto a você, pare para prestar, por favor, por que esse diálogo entre o pai e o filho não se deu antes da formação desse planeta? A fim de evitar a queda. Porque o acordo não foi, serão criados como os anjos. Quer dizer, não haverá árvore genealógica para eles. Grau de parentesco. Simplesmente serão criados por mim. Qual é o propósito dessa história toda? Com que objetivo Deus fez com que aqueles que eram seus e que foram entregues ao Filho passassem por tudo o que nós passamos? Olha o que o Senhor Jesus diz. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Eu estou certo que nessa manhã meus olhos estão impedidos de ver toda a glória da parte A do verso 10. Tem muita riqueza contida nessa declaração. A principal delas é a divindade de Cristo. Quem pode ocupar esse espaço no universo, senão o próprio Filho de Deus, que é Deus também? Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Então observe que há uma distinção entre o pai e o filho. O pai não é o filho não é o pai. São duas pessoas que, contudo, são uma só. Mesma essência, mesma substância, mesma subsistência, usando o vocabulário teológico, mas duas pessoas. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Se pudermos repetir, dentro da esfera que Deus designou para você e para mim, essa declaração, não será encontrado nesse planeta ser humano mais feliz. Bem-aventurado aquele que pode dizer: todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Nós vamos entender o propósito dessa história toda na parte final do verso 10. E neles eu sou glorificado. E aqui, portanto, nós passamos a entender o porquê da saga da igreja. Não estou falando da saga da humanidade, saga da igreja, do porquê dos eleitos terem passado por tudo o que passamos. Por que foi necessário que o Filho de Deus viesse para redimi-los? Dar sua vida por eles. Por que foi necessário que primeiro eles caíssem, participassem da rebelião, carecessem de perdão, de regeneração, de novo nascimento, para um dia poderem fazer parte, como filhos e filhas, do reino daquele, repito, insisto nesse ponto, daquele que na eternidade já os conhecia na sua mente, no seu coração. O objetivo é só um, é a glória de Cristo.
Portanto, por que das perseguições? Por que do sangue derramado pelos cristãos? Por que cristãos na fogueira? Cristãos torturados? Por que de cristãos passando por toda essa sorte de vicissitudes, de angústias, de temores, de perplexidade no mundo caído? Porque um pastor que vai ao encalço dos eleitos e os chama para si e os redime e lhes incute na mente a sua palavra, toda essa história do pai enviar o seu filho para morrer pelos rebeldes, contudo, eternamente amados por Deus, tudo isso tem um objetivo, é a glória de Deus. O que a Bíblia quer dizer com nisto eu sou glorificado? Na tradução da Nova Almeida Atualizada, e neles eu sou glorificado. Significa o seguinte: primeiro lugar, primeiro ponto, veja só, Cristo é glorificado na igreja em razão do que ele fez por ela. É importante que entendamos que essa passagem fala tanto sobre o que cabe à igreja fazer para que Cristo seja glorificado, e o que Cristo fez pela igreja, manifestando assim a sua glória. É fato, fora de controvérsia, que essa passagem ressalta a gloriosa verdade que, meu Deus, é muito santo que eu vou lhe dizer. Que esse amor ensandecido de Cristo pela igreja revela para o universo algo do caráter de Deus que até então ninguém conhecia. Esse que é o ponto. O que deixou o mundo angelical em estado de perplexidade foi o fato de Deus revelar no seu amor pela igreja o fascínio por seres insignificantes e malvados. A capacidade, portanto, dele amar os que não são dignos do seu amor. Então, essa história toda, o drama da redenção, o cumprimento histórico do pacto da redenção, é teologia pura. Me permita dizer com santa reverência, é o striptease de Deus, é Deus se desnudando, é Deus revelando sua natureza, é Deus revelando seu atributo de sabedoria, porque quanta sabedoria na condução dessa história. É Deus revelando o atributo da misericórdia, a sua capacidade de compadecer daqueles que sofrem e que não têm subsídios para se livrarem do sofrimento, exceto se alguém lhes estender a mão. É a revelação da longanimidade de Deus, desse Deus infinito em paciência, que não nos trata segundo os nossos pecados e que nos perdoa as falhas, ou que perdoa as falhas que nos são ocultas. É a revelação da sua justiça. Por toda eternidade, nós vamos olhar para aquela sexta-feira em Jerusalém. Por toda eternidade. 1 bilhão de anos passados, nós vamos olhar para aquele ponto e dizer, lembremos-nos que o nosso Pai é santo. Que para nos perdoar, Ele teve que honrar a sua justiça. Eu estou olhando para o relógio, angustiado, porque talvez eu tenha deixado
a parte mais importante da mensagem para o final e não ter mais tempo para expor o que eu gostaria de falar. Porque, como corolário disso tudo, o que eu estou querendo dizer? Preste atenção. No verso 9, na parte A, é por eles que eu peço. Então, ali você vê um amor exclusivo, um amor pelos verdadeiros cristãos, pelos eleitos. Na parte final do verso 10, o propósito, que é a glória de Deus. Essa glória é revelada no que Deus faz pela igreja. Agora, essa glória, o que é a glória? A revelação do brilho, do esplendor, da majestade, da beleza dos atributos de Deus. Ela se torna real no mundo e, preste atenção, como instrumento para a redenção dos eleitos. Porque essa manifestação da glória não apenas causa perplexidade no mundo angelical que está estudando teologia na medida que olha para o que Deus está fazendo na igreja. É a manifestação dessa glória que faz com que os eleitos que estão espalhados por esse planeta sejam redimidos. Os que estão no mundo hoje, que não são objeto dessa súplica, se tornem, portanto, alvo dessa intercessão. Quando que a igreja glorifica a Deus? E olha, eu sugiro que você corra na livraria mais próxima aí da sua casa, ou que você encomende pela internet as exposições de Martin Lloyd Jones sobre João capítulo 17, e o tratamento que ele dá aos versos 9 e 10. E o que ele tem a dizer sobre as formas da igreja glorificar a Cristo. E aqui, plagiando Martin Lloyd Jones, permita-me citar algumas delas. Em primeiro lugar, é professar a fé em Jesus Cristo. É você dizer que Ele é tudo aquilo que disse ser. Há muito que falar sobre isso, mas o relógio aqui não está me permitindo avançar. Em segundo lugar, é você manifestar em sua vida o fruto do Espírito. Porque, veja só, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O que Martin Lloyd Jones declara nesses sermões é que nós devemos ser quem somos, que nós devemos tomar consciência daquilo em que a graça nos transformou, que devemos de viver, portanto, em conformidade com aquilo que a graça operou em nossas vidas. Por favor, me ouça. É quando nós funcionamos como cristãos que o mundo chega à conclusão de que essa oração foi ouvida. De que a obra de Cristo é eficaz e que há nesse planeta pessoas das quais o mundo não é digno. Por quê? Porque estudaram na Harvard? Por quê? Porque conheceram a educação liberal? Por quê? Porque são religiosas? Concordo com Martin Lloyd Jones quando ele diz o seguinte: o que tem que ficar claro para o mundo é que nós somos o que somos porque somos cristãos. O que há de diferente na nossa vida, nós não devemos ao Estado, nós não devemos à escola pública, ou à escola privada, ou à universidade pela qual passamos, ou os pais que tiveram, ou a ideologia política que abraçamos. O que nos distingue dos demais seres humanos é que nós conhecemos Jesus. Que Ele entrou nas nossas vidas. Que há algo que Ele operou em nós que não tem educação que seja capaz de levar a cabo. Quando que nós glorificamos a Cristo? Quando preservamos a nossa identidade. Você não pode ser mais médico do que cristão. Você não pode ser mais policial do que cristão. Você não pode ser mais de esquerda do que cristão. Você não pode ser mais neoliberal de direita do que cristão. Você não pode ser mais progressista ou conservador do que cristão.
E é claro que nós glorificamos a Deus de uma forma extraordinária quando mantemos a paz na tribulação. Quando numa pandemia como essa, nós somos capazes de dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Martin Lloyd Jones conclui no seu último sermão sobre João 17:10, respondendo à pergunta: quando que a igreja glorifica a Deus? Dizendo: quando a igreja morre bem. Quando no nosso leito de morte nós evidenciamos o fato de que a glória da Nova Jerusalém nos aguarda, que os céus se abriram para nos receber, que os anjos de Deus vão nos levar para o seio de Abraão. Quando nós sabemos que Ele nos redimiu dos nossos pecados e que o nosso Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Ele não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Ele é Deus de seres humanos concretos que foram redimidos por Ele e para os quais Ele pode dizer: eu os amo, e que por sua vez podem devolver a esse Deus em amor a sua gratidão. Você glorifica a Deus? Você tem vivido para a glória de Deus? Nesses dias de polarização política, de pandemia, de medo, de ódio, de fanatismo político e ideológico, você pode dizer que é cristão? E aí faço mais um plágio de Martin Lloyd Jones. E que por isso você é um enigma. Você não cabe no movimento progressista. Você não cabe no movimento conservador. Você é cristão, ninguém entende sua cabeça. E o dia que entenderem sua cabeça, você terá deixado de ser cristão. Cristão é um mistério para o não cristão. Ninguém vai entender a nossa forma de conduzir a nossa existência nesse planeta. Nós somos um mistério. Nós somos fruto desse mover do Espírito Santo que sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Para concluir, penso que é oportuno mencionar a gloriosa declaração do apóstolo Paulo, onde ele diz assim, verso 4 do capítulo 2 da carta aos Efésios: mas Deus, olha o propósito da oração. Por favor, veja essa passagem à luz de João 17, 9 e 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, olha a oração sacerdotal inteira no verso 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Voltando a Martin Lloyd Jones. Ele conclui a sua mensagem, depois de ter falado sobre o crente glorificando a Deus no dia de sua morte, não morrendo como um covarde, morrendo como o diácono Gilberto aqui da igreja, morreu alguns anos atrás. Fui no hospital visitá-lo, um corte imenso na cabeça, tumor no cérebro, havia acabado de enterrar a mulher. Eu entro no hospital em Copacabana, me lembro até hoje, uma luz entrando que me pareceu profética, como se era a graça que estava banhando a vida do Gilberto. Era uma luz que vinha, que passava por uma janela, batia no corpo do Gilberto, iluminava aquele quarto, e que me ajudou a entender do porquê dele, nos últimos momentos da sua vida, dizer: Antônio, eu não temo. Eu diria o seguinte: é um policial, porque Gilberto era policial,
que morreu no seu posto em todos os sentidos. Isso, para mim, esse é o valente. Antônio, Deus é soberano, minha vida está debaixo do seu amor. Sabe? Os meus filhos são de Jesus e Deus, pela sua vontade soberana, haverá de redimi-los. E por fim, eu estou seguro da minha redenção. Eu sei que o desfecho final dessa morte, desse quadro, dessa doença, sabe, que caso me conduza à morte, é a tomada de posse da minha redenção eterna. Martin Lloyd Jones conclui a mensagem dizendo algo que me perturbou profundamente. Ele diz o seguinte: como que você deve amanhecer? Qual o primeiro pensamento que lhe deve ocorrer quando você acorda? Está nas minhas mãos a glória de Cristo. Eu faço parte do único povo desse planeta preocupado em glorificar a Cristo. Eu vou sair de casa para glorificar a Jesus, para que pessoas sintam interesse por Jesus, para que as pessoas se aproximem de Jesus, para que as pessoas vejam que o que há de singular na minha vida é devido à minha intimidade com Jesus. E por fim ele diz: e como que o crente deve dormir? Deve dormir respondendo a seguinte pergunta: eu hoje glorifiquei a Cristo? Deus se revelou a mim dessa forma singular? Pessoas estão atraídas pelo cristianismo em razão do seu contato comigo? Que Deus abençoe. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós rogamos a Ti que essa hora de pregação não tenha sido em vão. Que tudo que foi falado delineie o nosso caráter para sempre. Te agradecemos pela eleição, te agradecemos pela perseverança dos santos, te agradecemos pelo pacto da redenção e te agradecemos, Senhor, por estarmos envolvidos nesse drama cósmico, como protagonistas de uma história absolutamente excelente, que consiste em tornar conhecida de todas as criaturas inteligentes a glória de Deus, a perfeição do seu ser e dos seus atributos, e a impressionante revelação da sua graça, da sua capacidade de amar os que não são dignos do seu amor. Que nunca mais sejamos os mesmos, Senhor, depois dessa mensagem. Em nome de Jesus, amém.